Questão legal, que é um aspecto muito importante do tema que a gente está tratando. Eu não sou a melhor pessoa para tirar todas as dúvidas e para falar todos os detalhes disso. O que eu posso adiantar para vocês é que no Brasil, ainda hoje, a lei não é muito clara sobre o tema. Então, quem sofre um processo por abandono intelectual, que é esse o risco, vai depender muito da interpretação do juiz para avaliar cada caso, tá? A gente não tem segurança, não tem uma lei que garanta que os pais podem educar os seus filhos em casa. Mas tem uma rede imensa de famílias que está cada vez maior e crescendo exponencialmente, que estão acreditando nesse caminho, estão na linha de frente, e eu acredito que em pouquíssimos anos esse panorama vai mudar. Se você quer saber mais sobre a questão jurídica, a questão legal, os riscos que se corre, o que pode acontecer, eu recomendo que vocês entrem em contato com a Carla Ferro. Ela tem um grupo no Facebook que se chama Questões Jurídicas sobre Desescolarização. Ela está bastante informada, ela entende as sutilezas da lei, eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em ajudar vocês com isso, tá? O Kaiowá saiu da escola no final de 2013. Então a gente passou esses primeiros 2 meses de férias normalmente, e quando as aulas voltaram, em 2014, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com essa criança em casa o dia inteiro? Eu percebi muito rápido o quanto que a gente é escolarizado. E a expectativa que a gente tem de que eles estejam aprendendo alguma coisa que possa ser avaliada, né, constantemente. Por mais que a gente queira que isso seja mais livre, que eles possam aprender o que eles gostam, se aprofundar nos assuntos de interesse deles, isso ainda é muito forte. Então, foi um processo bem sofrido para mim. Eu tive várias crises, assim, de saber o que eu tinha que fazer, como eu devia proceder. Eu nunca tive dúvidas em relação a se eu tinha feito a escolha certa. Eu sempre tive plena confiança de que eu estava fazendo a escolha certa. E ele me demonstrou isso claramente, porque ele passou meses me agradecendo por ter tirado ele da escola com frequência. Assim, quase todo dia ele parava e falava, mãe, muito obrigada que você me tirou da escola. Eu sou a criança mais feliz do mundo. Então, eu não podia ter dúvidas quanto a isso. Assim, eu via nele, né, o quanto ele estava mais feliz, mais vivo, mais ativo. Mas o que eu não tinha certeza é se o caminho que eu estava percorrendo era o certo. Se eu devia deixar as coisas mesmo tão livres e tão soltas. Se é possível confiar nisso. Então, eu percebi que tinham 2 linhas mais claras assim, de aprendizagem. Embora elas sejam infinitas e se cruzem o tempo inteiro, assim, tem 2 grandes linhas que eu tenho utilizado. A primeira coisa é levar o Kaiowá comigo nas coisas que eu tenho interesse, nos cursos que eu faço, nos encontros que eu frequento, né, nos trabalhos que eu faço, as pessoas que eu conheço. Ele tem aprendido bastante, tem viajado comigo, tem ido em todos esses lugares e aprendeu muitas coisas por esse caminho. O outro caminho é olhar para as coisas que ele realmente gosta de fazer. Aqueles que ele pode passar horas fazendo e que não vai ficar cansado. E tentar entender como aprofundar isso. Um exemplo que eu dou, que é um grande desafio para todos os pais hoje em dia, é a questão dos eletrônicos, do computador, dos videogames. O Kaiowá adora, muito. Ele gosta muito de qualquer coisa que seja envolvida com tecnologia. Hoje, ele não tem videogame, mas ele joga no computador. Se eu deixar, ele vai passar horas jogando no computador. Mas o que eu tento fazer é mostrar para ele que o computador é uma ferramenta que não serve só para jogar. Que o jogo ele tem que ter um limite, é só para um período do dia, mas que no computador a gente pode escrever um blog, fazer pesquisas, aprender qualquer coisa. Existem milhares de plataformas de cursos de ensino à distância, né, de vídeos, tutoriais. Você pode aprender a fazer qualquer coisa hoje em dia com o computador. E parece que ele já está começando a entender isso. Eu vou mostrar para vocês um videozinho que ele fez contando a versão dele da nossa viagem.
Ainda em janeiro de 2014, eu fiz o curso introdutório de Dragon Dreaming. O Dragon Dreaming é uma metodologia de desenvolvimento de projetos colaborativos que foi criada na Austrália pelo John Croft, da Fundação Gaia. Bom, foi muito importante para mim porque foi a primeira vez que eu falei do destino sustentável em público, que eu compartilhei ele com pessoas que eu não conhecia e chamei elas para serem colaboradores do projeto. Foi muito legal, muita gente se interessou, me deram várias dicas. Acabou que ninguém seguiu viagem com a gente, mas mesmo assim a gente considera que eles colaboraram na construção da ideia e do sentido dessa viagem, né? Na sequência, ainda no mês de janeiro, no finalzinho, eu fui fazer um outro módulo do Dragon Dreaming que se chama Captação Empoderada de Recursos. Ele foi lá na Ecovila El Nagual, que fica em Magé, no estado do Rio, bem pertinho da capital, está cerca de 1 hora. É um lugar muito bom para visitar, assim, dá para ir passar um dia e voltar, dá para passar um fim de semana, eles recebem, fazem hospedagem, só entrar em contato e ir lá conhecer. El Nagual é uma ecovila pequenininha, mas eu acho ela muito legal porque, para o tamanho que eles têm uma produção de alimentos razoável, que não sustenta a ecovila, mas dá para comer alguma coisa tirada da horta. Eles têm alguma autonomia energética, tem placas de luz solar, tem biodigestor, tem uma mini hidrelétrica. E eles estão muito abertos também a receber pessoas que estejam querendo morar numa ecovila, que estejam querendo passar um tempo, tendo uma experiência assim. É um lugar bacana de se chegar. E aí, o próximo curso que eu fui fazer foi o primeiro módulo da Educação Gaia, imersivo em Terra Una, que fica em Liberdade, Minas Gerais. Bom, quem já conhece o Gaia, quem já fez o Gaia, quem conhece alguém que fez o Gaia, sabe que é um curso bastante impactante, que costuma dar uma virada na vida das pessoas. Tem várias histórias interessantes de pessoas que mudaram completamente de vida após fazer o Gaia. E esse primeiro módulo foi muito especial porque o convidado era o Zé Pacheco. E o Kaiowá adorou conhecer ele, porque ele estava muito interessado em saber quem era esse senhor que fala que a gente tem que explodir as escolas. Foi um encontro muito bacana, reforçou a nossa escolha, assim, me deu mais segurança, deu segurança para o Kaiowá também, porque ele percebeu que não era só ele que pensava essas coisas sobre a escola. Quando ele viu um senhor de mais de 60 anos que pratica as coisas que ele questiona, né, as coisas que ele gostaria que fossem diferentes. Há mais de 30 anos o Zé Pacheco faz isso. Então, foi muito bom pra gente. Vou deixar para vocês um trechinho de um vídeo exclusivo do Zé cantando uma musiquinha no violão. Estudar não é só ler nos livros que há nas escolas. É também aprender a ser livre, sem ideias tolas. Ler um livro é muito importante e às vezes urgente. Mas os livros não são o bastante para a gente ser gente. É preciso aprender a escrever, mas também a viver, mas também a sonhar. É preciso aprender a aprender, aprender a estudar. Estar na escola de ponta a estudar, estar contente consigo a estudar, aprender com os outros, aprender consigo e ter um amigo também a estudar. Então eu continuei fazendo tudo que aparecia pela minha frente, fiz workshop de sociocracia, que é um novo modelo de governança, fui para vários encontros de comunicação não violenta, levei o Kaiowá em encontros de comunicação não violenta, e em abril a gente foi para o módulo econômico do Gaia. O convidado do módulo econômico foi o Romeu Leite, que é uma figura muito especial, morador da Vila Yamaguchi, uma iniciativa que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas já recomendo por todas as referências que eu já tenho de lá. Se estiver por perto de São Paulo, dá uma olhadinha na Vila Yamaguchi, que eu acho que você vai achar bacana. Mas no módulo econômico, o mais legal pra gente foi uma palestra extra que teve à noite, feita por um dos alunos, que é um amigo nosso, sobre tecnologia. E aí o Kaiowá saiu de lá empolgadíssimo, assim, no dia seguinte ele estava super falante, participando das aulas, fazendo comentários. Então a gente aprendeu muita coisa nessa palestra, que eu vi depois na prática ao longo do ano.
e foi um momento, assim, ponto alto para o Kaiowá também. Fizemos uma visita ao Museu do Futuro, que fica em Teresópolis, no estado do Rio, e é um lugar, assim, indescritível. Eu não tenho o que falar sobre o Museu do Futuro. Eu nem sei o que falar sobre o Museu do Futuro. Mas é um lugar que merece uma visita. Se você estiver por perto, sim, vale a pena. Em maio de 2014 eu fiz minha mudança de Petrópolis. Tive que deixar meus cachorros na casa de uma amiga em Niterói, onde minha irmã, que é veterinária, poderia cuidar deles. E tive que guardar as poucas coisas que me restavam na casa da minha mãe, no Rio de Janeiro. A maior parte das roupas eu já tinha me desapegado, muitos livros eu doei também, mas ficou alguma coisa ainda lá de valor mais afetivo. Então, foi um período bacana, a gente foi em alguns encontros de comunicação não violenta, eu levei o Kaiowá. Foi quando teve também o encontro da família Nova Terra, no Rio de Janeiro. Fui com o Biel, com a Sabrina, com uma outra amiga nossa, a Fernanda. Foi um período que a gente ficou aproveitando essas coisas que tinham ali no entorno, porque o meu objetivo era ainda ficar no Rio de Janeiro até terminar o Gaia, em Terra Una. Então, a partir de setembro, parti para uma viagem mais longa. E foi o que a gente fez. Em julho teve o terceiro módulo do Gaia, que foi o módulo ecológico, com o Peter Webb, que é uma figura incrível. Eu realmente recomendo se vocês tiverem a oportunidade de conhecê-lo. Foi bem bacana, mão na massa, mão na terra, mão no barro. O Kaiowá participou um tanto, em alguns momentos ele ficou mais quietinho, ele preferiu ficar filmando, tirando foto, e, enfim. E foi um mês muito frio em Terra Una, né? Minas chega a beira 0 graus, assim, mas foi uma experiência diferente para ele. A gente achava que em Petrópolis já era super frio, mas acho que foi o momento mais frio da viagem. O Art of Rose foi um curso também muito bacana. O Kaiowá não foi comigo, mas eu estou citando ele aqui para vocês porque foi nele que eu dei uma aprofundada em algumas metodologias que eu já conhecia, como o Word Café, o Open Space, o conceito de organização de centro vazio. E são metodologias, alguns conceitos muito importantes para quem quer seguir nesse caminho de aprendizado mais aberto, para quem quer aprender com o outro, para quem quer aprender com trocas. Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha também nisso. Aí depois eu resolvi quietar um pouquinho, porque logo no início de setembro tinha o Gaia, o último módulo, que ia ser a formatura. E eu tava doida para terminar, não só porque eu queria concluir aquela etapa, mas porque eu tinha marcado de sair definitivamente para a grande viagem, depois de terminar todo o processo. O último módulo foi Visão de Mundo. A gente não teve convidado especial nesse módulo, porque a pessoa queria ficou doente, não pôde comparecer. E aí o pessoal lá de Terra Una mesmo organizou um temazcal. Foi um processo bem forte, bem bonito. Foi uma linda forma assim, de encerrar todo esse caminho que eu tinha feito ao longo do ano. E aí voltamos para o Rio de Janeiro só por mais alguns dias, porque estava na hora. Pé na estrada, né? Dizem que a vida começa onde termina a nossa zona de conforto. Cara, eu acho que isso é verdade.